Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terça-feira, 26 de novembro de 2019. Vamos ler o Evangelho do dia, que está em Lucas, capítulo 21, de 5 a 11. Mas antes eu convido a todos para fazermos junto a invocação do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando virdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, mais uma vez Jesus vem chamando a nossa atenção para os finais dos tempos. Será que nós estamos preparados para encontrar de fato com Deus? Como está a minha vida nesse momento? Se Deus vier me chamar, eu estou preparado para o encontro dele? Eu estou preparado para encontrar a salvação, para estar na presença de Deus? O povo admirava o templo, e ficava ali admirado, e Jesus disse: Vós admirais com essas coisas. Dias virão em que não ficarão pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Quando vai acontecer? Qual o sinal? Qual vai ser o sinal que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serem enganados, porque virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Jesus vem nos chamando a atenção por essa questão. Muitas pessoas aparecerão e dizendo: Sou eu, e não sigais essa gente. Hoje em dia nós estamos na época de falsos profetas,
muitas pessoas começam a pressionar para que cada vez mais pessoas vão para a igreja. Mas não vai para a igreja por amor, mas sim pelo medo dos tempos finais, pelo medo do que irá acontecer. Ou seja, para seguir Deus, nós temos que seguir com medo, com amor e não com medo. Seguir Jesus, nós temos que procurar ter amor uns aos outros, procurar a levar a palavra de Deus e procurar a seguir realmente, vivendo os ensinamentos. Muitas vezes a gente que tem medo não segue os seus ensinamentos, mas sempre estamos retraídos. Nós temos que deixar Deus agir em nossa vida. Nós temos que deixar o Espírito Santo ser um instrumento de Deus. E a gente, quando está com medo, começa a retrair e não seguir verdadeiramente Jesus. Falsos profetas anunciarão, mas anunciarão com interesses próprios e não com interesse em buscar verdadeiramente e ensinar Jesus. Aí está o ponto da questão. Nós começamos a dar ouvido a essas pessoas. Muitas vezes nós somos culpados por isso, por seguir falsos profetas, porque nós damos ouvido a ele e achamos que ele está certo. Não olhamos para a vida dele para entender se ele é um verdadeiro profeta ou não, se ele realmente processa a palavra de Deus. É isso que Jesus vem nos chamando a nossa atenção. Temos que deixar de lado esses falsos profetas, não dar ideia para essas pessoas, porque essas pessoas buscam sempre o seu interesse próprio. E eles perguntam: e Jesus diz assim ainda, o fim, quando acontecer esse monte de coisas, né, que é revolução, guerra, mas não será ainda logo o fim. É outro ponto que nós nos pergunta, porque esses falsos profetas dizem que a vinda de Jesus está próximo. Esses falsos profetas afirmam isso com toda... É como se eles soubessem realmente, mas nem Deus, nem Jesus sabia da hora, não sabe. Jesus não diz a hora precisa, porque só o Pai saberá. Então, como eu vou afirmar que o final dos tempos está chegando, está próximo, e começar a pressionar as pessoas? Se o próprio Jesus não serás logo o fim, se o próprio Filho de Deus afirma isso, e os falsos profetas dizem, não, estamos chegando, e começam a catar alguns versículos na Bíblia, eles começam a buscar alguns pequenos versículos, que aqui dentro dessa palavra, nós temos isso. Dá para mim fazer uma reflexão pressionando todo mundo, mas não ler esta parte, não será logo o fim. Ou seja, é apenas um sinal. É Deus que saberá o momento, é Deus que saberá o dia, e isso tudo vai acontecer. E ao final desse evangelho diz, grandes sinais será visto dos céus. Jesus sempre manda o seu sinal. Sempre acontecerá sinal que nós muitas vezes não damos ideia. Por estar retraído, estar com medo ou rebeldia, nós não percebemos o sinal que vem dos céus. Nós não percebemos que tudo está acontecendo à nossa volta e não interpretamos de maneira correta. Nós temos que começar a entender de fato. É por isso que todo o evangelho eu uso fazer a invocação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos fala e nos ensina. Nós temos que ser instrumento de Deus, deixar Deus agir em mim, deixar que esse Espírito Santo transforme a minha vida.
para que eu não saia por aí dizendo asneira, dizendo besteira. Que nem esses falsos profetas que muitas das vezes eles buscam riqueza própria, dinheiro. Eles roubam os irmãos para que começam a buscar a sua riqueza, a construir patrimônio para si próprio, como tem muito isso de hoje em dia. Hoje em dia, criar uma igreja, muitas das vezes, não é sinônimo de levar a palavra de Deus, mas sim é buscar riquezas para si próprio. Isso sim é para essa pessoa, o fim chegou. Para essa pessoa, o fim está próximo, porque o dia que Deus chamar ele não encontrará a sua salvação diante de Jesus, mas sim será condenado ao inferno. É isso que é o fim. É isso que nós temos que entender. O fim de Jesus está próximo, mas próximo para aquele que morre nesse sentido e que perde a sua salvação. Ele não encontrará Jesus em sua vida. E nós temos que estar atento e buscar sempre andar no caminho de Deus. Ter vida digna para um com os outros e processar o amor de Cristo. Ser filho de Deus. Colocar os meus passos nos passos de Jesus e levar a palavra de Deus a todos. Mas levar por amor e não por o meu interesse próprio. E como está a minha vida nesse momento? Será que eu estou realmente levando a palavra de Deus? Ou eu estou sendo mais buscando o meu interesse próprio? Eu estou querendo brincar com a palavra de Deus? Como está a minha vida? Se Jesus vier me chamar, minha salvação está garantida? É essa pergunta que nós temos que começar a fazer uns aos outros. Eu estou ensinando o verdadeiro evangelho de Jesus ou não? É essa pergunta que nós temos que começar a fazer para nós mesmos e, através da nossa resposta, buscar a nossa mudança. Buscar a nossa mudança ideal, buscar sempre estar do lado de Jesus, mas por amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.